Olha aqui algumas caixas que eu tenho. Essa aqui eu tô passando para uma caixa plástica. Eu quero levar para a roça. E aí na caixa plástica eu vou testar porque evita a incidência de cupim. E olha aqui, ó, a divisão recente já tá fazendo um pouco de mel. Tô alimentando também, a divisão de 19/1, tá? Ela tá fazendo mel, tá com movimento ok. Essa é a caixa filha. Essa outra aqui foi uma revisão de novembro, tá? 10 de novembro, dia 28 eu já vi a rainha jovem. De 18 de janeiro tava com poucas abelhas na revisão que foi feita. E vamos ver aqui, ó. Já tá melhorando, tá vendo? Já tá melhorando. Eu abri na estante, tá com bastante movimento, tá uma caixa que já tá boa, já tá se recuperando, tem bastante postura, vai se recuperar. Essa daqui também é divisão de 18/1, caixa mãe. 18 de janeiro, então é uma divisão recente. Não, me perdoa. Divisão de 22 de dezembro, tá? Dia 18/1 foi feita a revisão, tava com poucas abelhas, mas tava com postura ok. Caixa mãe, vamos ver. Olha, ele também tá se recuperando. Também tá com um volume já bom de abelhas. E a postura também tá boa. Então já se recuperou bastante. Essa outra caixa aqui é uma caixa já mais antiga. Ela tá precisando dividir. Eu abri para tentar a divisão essa semana, mas a postura estava num lugar muito ruim. Ela já tá chegando na parte de cima para descer de novo. Então a expectativa é que no dia 20 por aí de setembro, de fevereiro já esteja apta para dividir. Hoje é dia 11, tá? É uma divisão de junho. Até demorei a fazer a nova divisão. Mas olha aqui, ó, um volume de abelhas aqui dentro, um pouco de mel. Tá bem movimentada a caixa. Isso aqui vai ser uma divisão muito tranquila de fazer por conta do volume de abelhas. Eu sempre deixo uma isca aqui por perto. Essa outra aqui, 18/1, caixa filha, tá? Divisão real. 2/2 eu revisei e não vi a rainha. Vamos ver como é que tá o movimento aqui. Aqui é só melgueira. Não tem tanto fluxo de abelha, tá vendo? Mas tem um pouco de mel ali, não sei se consegue visualizar. Tem um pouco de mel. Tá andando normal. A postura tá ok dela, então assim, provavelmente tem rainha, eu só não vi, tá? Essa outra caixa, olha aqui, tá no ponto já de divisão, tá? Foi a divisão 13 de outubro, tem 4 meses a divisão. 2 de novembro, a rainha tava ok. 18/1, postura média. Então, quando chegar agora 18/2, por aí, 25/2, provavelmente ela vai estar no ponto já de divisão com posturas grandes. O volume de abelha tá bom, tá? Mas tá bom há pouco tempo, porque você pode ver que não tem uma reserva de alimento tão grande ainda, mas pelo volume de abelhas, provavelmente já está em ponto de divisão também. Já vão ficar as duas caixas bem fortes. Eu tenho que esperar mais alguns dias. Essa caixa aqui também, se eu quiser deixar para produção de mel, não exatamente mel, né? Xarope, mel de açúcar. É só deixar mais aí uma semana, 15 dias, provavelmente ela vai começar a ocupar a melgueira já. Mas eu prefiro dividir. Então tem uma outra caixa aqui, caixa 5, é uma divisão. Essa eu tô deixando o mel
para o meu consumo, porque de novo, não é exatamente mel, é xarope, né? Mas eu tô deixando só para o meu consumo. E a melgueira tá bem cheia, a caixa tá bem cheia também. Eu não vou nem abrir toda. Própolis ali no cantinho. Tá uma caixa muito bem formada. Eu não vou abrir para não estragar esses potinhos de mel, mas tá uma caixa muito boa. Então, ela começou a produzir mel tem mais ou menos uns 20 e poucos dias e já encheu mais da metade da melgueira. Essa é a divisão de 19 de janeiro, é bem recente. Eu não tinha visto a rainha, mas ontem eu consegui visualizar a rainha. Então, ela foi dividida em junho, 15 de junho, ela foi a caixa mãe de divisão real. E agora, dia 19 de janeiro, ela foi de novo a caixa mãe. Tá? Essa é uma genética muito especial. Então, assim, eu só faço divisão quando ela tá já muito forte para não ter risco de perda dessa divisão. E olha aqui, tá precisando um pouco de volume de abelha, de campeira, mas tá com a postura aqui em cima, tá com a abelha, tá, o movimento aqui de entrada e saída tá normal. Provavelmente se eu abrir o ninho vai ter um volume maior de abelhas também. Tô alimentando, já troquei a caixa de lugar com outra para aumentar o fluxo de campeiras, tá? E caso eu não veja um aumento expressivo, mais alguns dias eu troco de lugar de novo, vou revezando para que ela equilibre o número de campeiras. Mas por ser caixa mãe, uma divisão recente, é normal de baixar a população, porque a caixa mãe ela não tem postura nascente, né? Então ela tá com as abelhas, somente aquelas abelhas que já vieram com a divisão. Muitas abelhas já são abelhas mais velhas, vão morrendo e fica aí um período de 20 dias, às vezes, sem nascer nenhuma abelha. Então é normal que tenha uma baixa na caixa mãe. Por isso a importância até de deixar a caixa mãe fortalecida, de reforçar com campeiras, da gente ter um cuidado maior, porque se a gente não tivesse cuidado, corre o risco de perder as duas, da filha ser zaganeira e a caixa mãe acabar morrendo e a gente fica sem nenhuma caixa, né? Então o cuidado maior tem que ser com a caixa mãe. Essa caixa aqui foi uma divisão real, dia 18 de janeiro, tá? Dia 8/2, postura ok, rainha ok. Caixa mãe, então passei só a rainha. Aqui um módulo, a postura já tá aqui no segundo módulo e já desceu. Tem um fluxo bom, estão colocando um pouquinho de pólen ali no canto. Tá uma caixa bem saudável, com bastante movimento. Tá? Já tá começando a se recuperar. Eu acho que já vai fazer um mês, já vai começar a nascer algumas abelhas, tá? Daqui a uns dias. E aí quando começarem a nascer essas abelhas, ela entra num ritmo bem mais acelerado. E por fim, essa caixa feita divisão real 22 de dezembro, tá? Dia 18 de janeiro foi dado ok, tava forte. E dia 1º de fevereiro, aí sim que eu consegui visualizar a rainha. Então, olha aqui o volume de abelhas aqui em cima, ó. Um pouco quente, elas sobem, é normal. Mas tem muita abelha mesmo, essa caixa aqui. Então, dezembro, praticamente 2 meses. Pelo volume de abelha já seria ok para fazer divisão. Mas se eu fizer uma divisão aqui, eu corro o risco de enfraquecer muito as duas caixas, porque elas têm abelha, mas provavelmente não tem um volume de postura ainda suficiente para manter essas duas caixas pelo período até de uma nascer a rainha, começar a postura e nascer os ovos, e da outra
da rainha fazer a postura e nascer os ovos. Então, o melhor é deixar quietinha. Eu posso usar essa caixa, por exemplo, para trocar de lugar com essa outra aqui, que foi uma divisão recente e que está com um número baixo de campeiras. Então, dessa forma, as duas caixas ficam equilibradas. E é isso. Esse é o meu plantel. Tem algumas caixas aqui que eu acho que eu não mostrei, mas foi por lapso mesmo, eu acabei passando direto. Mas são praticamente todas as caixas divididas ou já em ponto de divisão, tá? Eu não tenho uma alimentação constante, porque muitas vezes eu fico uma semana, 10 dias viajando, então não posso nem sempre fazer uma alimentação. Quando eu vou viajar, eu evito de fazer uma divisão em torno de 10 dias antes, 15 dias antes também, para não correr o risco de enfraquecer demais essas divisões no período inicial. Mas, no geral, as divisões têm sido muito bem sucedidas. Das últimas 4 divisões, se eu não me engano, só uma que ficou zanganeira, mas por conta disso, eu simplesmente peguei a rainha da colônia que estava um pouco mais forte, passei para essa colônia zanganeira, passando um pouquinho de mel nela, e as duas colônias se mantiveram normais, entendeu? Sem nenhuma das duas sofreram. Então, assim, eu não estou tendo perda aqui. A última perda que eu tive foi há alguns meses por um manejo errado que eu fiz. Na hora de fazer a divisão, eu acabei deixando vazar mel. E esse mel vazou um pouco para fora da caixa até. E aí veio um enxame de tataíra, caga-fogo, invadiu a caixa e matou a rainha, fez um estrago grande. Mas isso é normal também. Uma ou outra você vai acabar perdendo por um manejo errado ou por azar mesmo, tá? Lógico que não foi por querer, foi uma paletinha que se soltou. E aí foi até onde eu fiz um investimento interessante de comprar essas divisórias aqui. Eu estou usando agora essas divisórias para fazer a separação. E essa divisória para melgueira tá em torno de R$5 cada uma. Não é propaganda, eu não estou ganhando nada por isso, mas eu achei mais eficiente, porque um enxame que eu perdi por conta de uma paletinha que se soltou da caixa, vamos dizer, o prejuízo é grande, né? Se eu fosse comprar uma caixa nova, não é menos do que R$350 uma caixa, já com a abelha constituída, uma colônia não tão forte. Então, com essas divisórias, a chance desses erros, dessas perdas é menor. Então, assim, uma colônia que eu deixo de perder já equivale aí a dezenas de colônias, quase uma centena de colônias que eu uso essas divisórias. E assim, não é nada caro e muito eficiente. Pode ser feito em casa também, com PVC, com plástico, até com forro, tem gente que faz isso. Mas eu prefiro comprar pronto, porque o tempo que eu tenho para cuidar das abelhas é muito pequeno, poucas horas por semana. Então, já compro as caixas prontas, não faço caixa. Já quanto mais pronto tiver as ferramentas, as caixas, o material que a gente usa, melhor para tratar, mais rápido nesse caso, né? Se eu for gastar meu tempo para fazer caixas, eu não faria as divisões, não estaria cuidando das abelhas. Só para vocês entenderem, as caixas que tem fita, que tem essa fita amarela, são as caixas que tem abelhas, tá? Essas caixas sem fita são caixas vazias que, para não ficar guardando, eu deixo aqui já mais ou menos organizadas. Senão tem que guardar no armário, e tem espaço aqui no meliponário. Tanto o meliponário fica um pouco mais bonitinho, com mais caixa, como também eu não preciso ficar guardando no armário essa quantidade de caixa que ocupam muito espaço, né?
E aqui não, deixa o meliponário mais preenchido e além disso não ocupam tanto espaço. É isso, boa tarde e vamos nessa. Eu acho que esse final de semana próximo, daqui a uns 5, 6 dias, eu vou abrir de novo essa caixa para ver se posso fazer divisão. Tem mais 2, 3 caixas aqui que eu poderia já tentar fazer divisão, ver se está precisando de fazer. Sempre deixando uma ou duas também que estejam muito fortes, para em caso de necessidade de reforço, de ceder uma rainha para alguma caixa que fique zaganeira. É importante também a gente nunca enfraquecer todas as caixas, não fazer todas as divisões de uma vez. É bom que, vamos dizer, caso você tenha 5 caixas, faz uma divisão a cada 15 dias, a cada 21, a cada 3 semanas, entendeu? Depois que tiver um volume maior, você sempre vai ter caixa que vai estar forte, média e fraca. Mas no início, como eu estou no início aqui, são 11 colônias aqui com urussus, não vale a pena eu arriscar de deixar todas fracas e pode ser que numa eventualidade eu perca 2, 3, 4 caixas de uma vez e volte do zero. Então assim, eu comecei com 6 caixas mais ou menos no abril, maio do ano passado. E como vocês podem ver, não fiz nem tantas divisões por conta disso, sempre esperando as caixas estarem fortes. Eu comprei 6 colônias, sendo 5 muito fracas, uma já muito forte, já matriz, e 5 muito fracas, divisões recentes. Tive que cuidar por todo o inverno. No inverno o desenvolvimento foi um pouco mais lento, e aí depois que passou o inverno, já se eu não me engano em novembro, que eu comecei a fazer as divisões dessas caixas que eu adquiri em abril ou maio do ano passado, tá? Mesmo assim, só fiz algumas divisões. E hoje na verdade, eu teria 12 caixas, eu estaria com o dobro de caixas do que eu comecei, mas porque eu levei uma para a roça. Então, na verdade, essa que eu levei para a roça, eu não fiz divisão dela. Então, na verdade, assim, eu tô com 11 caixas e comecei de fato com 5 colônias, né? Porque uma delas eu não dividi, ela já foi levada direto para a roça para poder ter a produção de mel. E lá eu não vou muito, mas tá aqui. Fora essas urussus, aí sim, eu tenho algumas abelhas jataís. Aqui uma caixinha, um lugar que ficou muito bom para elas estão muito fortes, estão muito bem, tá? Mais uma caixinha aqui, essa tava muito fraca, quase morreu, fui alimentando, e aí parece que no início do ano, há uns 2 meses, ela foi invadida por uma outra colônia de jataí, e a partir daí ficou um pouco mais forte. Ela tá bem, tá com fluxo normal de abelha. Você pode ver que tem bastante abelha aqui no pito de entrada. Tem hora que ela fica até mais movimentada. E por fim, essa foi uma divisão recente. Divisão não, me perdoa, foi uma transferência recente. Aparentemente tá muito bem também. Tem uns 2 meses mais ou menos que foi transferida, tá? Ela tá muito bem. Eu abri, tava com pouco alimento. Como eu tinha guardado um pouco do mel que tava na isca, eu acabei colocando o mel delas mesmas para reforçar o alimento. Mas tá com fluxo muito bom. Aparentemente também tá tudo normal. Eu já tenho uma caixa de abelha antiga lá no fundo, de jataís também, tá? Uma caixa de mirim nesse galpão ali, nesse galpãozinho. Uma caixa de abelhas mirins. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco. Aqui, não sei se você tá conseguindo ver aqui. Tá atrás desse pé de limão, ali numa prateleirazinha.
E por fim, também uma transferência de 3 meses, 2 meses e meio mais ou menos, acho que uns 3 meses. Aqui em cima ficou a caixa ficou no mesmo lugar onde já estava, tá? Ficou no mesmo lugar onde ela já estava, onde foi feita a captura. Também tá muito forte, tá uma caixa muito boa. Esse é o meliponário por enquanto. Ainda não comercializo, não tenho pretensão de comercializar, tenho poucas caixas, tá? Ainda é totalmente por hobby. E minha casa aqui tem muito verde, né? Então é bacana, a vizinhança também tem muito verde. Tem parque aqui perto, tem áreas de mata. É um lugar muito bom para as abelhas. Elas conseguem viver bem. Quando eu viajo e retorno, mesmo sem alimentar, às vezes 10, 15 dias, quando eu retorno, todas as colônias estão mais fortes do que quando eu saí. Então é sinal que tem alimento aqui por perto. Eu não vejo sinal delas consumindo o mel nessa época agora de verão, né? De consumindo o mel que elas armazenaram. Então, assim, é um local muito bom para criar abelha aqui. São poucas caixas também, não demanda um volume tão grande de flores de verde para poder alimentá-las.